Dunas, sol escaldante, areia quente. Não é Antártica. Um longo trem está passando em alta velocidade. A ferrovia atravessa todo o deserto. Parece uma cena de um filme pós-apocalíptico, mas essa é uma estrada real. O Conselho de Cooperação do Golfo é uma associação de vários dos países mais ricos do Oriente Médio que se uniram para criar uma estrada de ferro com cerca de 2.000 quilômetros de extensão para ligar todos os países da região. A parte mais importante do projeto é uma ferrovia com mais de 1.200 quilômetros para trens de carga e de passageiros. Ela vai do Golfo de Omã ao Golfo Pérsico, passando pelos Emirados Árabes Unidos. O custo da obra é de cerca de 11 bilhões de dólares, enquanto o projeto inteiro custou entre cerca de 100 bilhões e 250 bilhões de dólares. O trem que atravessa o deserto pode ajudar tanto no desenvolvimento econômico da região quanto no meio ambiente. Em meados de 2021, mais de 30 milhões de toneladas de enxofre granular foram transportados pela via. Se essa quantidade circulasse em caminhões, as emissões de dióxido de carbono no ar seriam mais de 80% maiores. Mas o mais legal é como está sendo feita a construção. Em teoria, é muito mais fácil fazer uma ferrovia no deserto. Em outro lugar, as dificuldades são muito maiores. Por exemplo, quando há um rio ou um lago no caminho da construção, nesse caso, é preciso construir uma ponte ou mudar o leito do rio. Além disso, a via pode passar por florestas, pântanos ou selvas. Muito dinheiro precisa ser gasto para limpar o caminho. E se uma ferrovia tiver que passar por uma montanha? Muitos explosivos e trabalho com terra podem resolver o problema. O trem passará pelo túnel resultante, mas corre-se o risco de comprometer a estabilidade de toda a cadeia de montanhas. Uma rocha enorme pode cair e bloquear o túnel. Limpar o caminho envolve muitos problemas, mas no deserto tudo isso pode ser evitado. Não existem florestas, rios e lagos. Há, de fato, uma enorme área plana. Mas tem muita areia aqui. E isso é um grande problema. Um grão de areia normal é composto principalmente de quartzo. Por suas propriedades, ele é semelhante a uma lixa, podendo arranhar peças de metal, deformar as rodas e os mecanismos internos do trem. O vento leva bilhões de pequenos grãos de areia que podem penetrar em qualquer lugar e destruir lentamente o trem. É preciso consertá-lo com frequência e gastar mais dinheiro para mantê-lo funcionando. A areia desgasta as rodas e os trilhos. No entanto, esta não é a primeira ferrovia em um deserto. Os engenheiros de outras estradas de ferro transformaram as dunas em argila para resolver o problema. A areia endurece e se transforma em uma peça sólida no trecho necessário. Além disso, os construtores criaram paredes de vegetação, plantando árvores ao longo do caminho. Folhas e galhos bloqueiam a areia e a impedem de entrar no veículo. Desta vez, para resolver esse problema com a areia, foi criado um sistema exclusivo de filtragem. Outro grande empecilho durante a construção é o calor. Durante o dia, a temperatura pode chegar a até 48 graus. Se você colocar um ovo na areia, ele vai fritar rapidamente. Durante a construção, as pessoas trabalham com metais pesados e peças de pedra, usam solda e serras elétricas. Tudo isso gera ainda mais calor. Por essa razão, grande parte do trabalho ocorreu à noite. Mas isso também não era legal, porque nesse período a temperatura cai bastante. A parte principal do projeto inclui não apenas estradas de ferro, mas também uma regular, com 4 pistas. Passará pelo deserto. Segundo estimativas, cerca de 8 milhões de passageiros por ano usarão a ferrovia até 2050. Agora vamos para os Estados Unidos. Imagine um trem em forma de cápsula viajando a uma velocidade de 1.200 km por hora, dentro de um tubo de vácuo. Você e outros 20 passageiros entram. O interior lembra uma nave espacial. Então senta em uma cadeira reclinada e aperta os cintos de segurança. E não consegue ficar reto em pé nem sair do assento. No entanto, chegará ao seu destino mais rápido do que o tempo que precisa para usar o banheiro. Todos os passageiros estão sentados. As portas da cápsula estão fechando. 5, 4, 3, 2, 1... Partiu! No momento, você está acelerando a uma velocidade maior que a do som. Está se deslocando mais rápido do que uma bala. Se observar este trem de lado, ele passará por você mais rápido do que um piscar de olhos. Felizmente, dentro da cápsula você não sente essa velocidade. Apenas uma leve pressão, semelhante a quando decola em um avião. Atualmente não existem trens assim no mundo, mas esta tecnologia está em desenvolvimento e é chamada de Hyperloop. Os trens Hyperloop
podem operar graças a um colchão aerodinâmico e ao funcionamento poderoso das bombas de vácuo. Imagine que você está jogando hóquei de ar. O disco voa facilmente pela área de jogo. Isso funciona graças a pequenos orifícios colocados em todo o campo que criam uma fina camada de ar na superfície. O disco nem sequer toca o próprio campo, ele levita. Não há força de atrito. O Hyperloop funciona de maneira semelhante. Os jatos de ar não ficam localizados no tubo, mas na própria cápsula. Assim surge uma pequena distância entre as paredes da cápsula e o tubo. E com a ajuda de um motor elétrico, o trem poderá se mover. O problema da força de atrito foi resolvido. A próxima questão é a resistência do ar. Nenhum objeto grande consegue se mover em alta velocidade se o ar for muito denso. Ou seja, literalmente há um choque no ar e limitação de velocidade. Por exemplo, uma aeronave voa a uma altitude em que a densidade do ar é muito menor do que no solo. É por isso que o Hyperloop se move dentro do tubo. Bombas especiais são colocadas em certas seções dessa rota e bombeiam o ar para fora, mas não totalmente. Por isso requer muito consumo de energia. Além disso, existe a ideia de instalar um ventilador especial no nariz da cápsula, que moverá todo o ar que entra abaixo, melhorando o colchão de ar. O movimento de um trem a vácuo é um tanto semelhante ao trabalho do sistema de transporte pneumático. Você provavelmente já viu isso em filmes. Tubos transparentes passando por todo o edifício. Pacotes e cartas se movem por esses tubos em alta velocidade. Esse trem a vácuo terá painéis solares no teto da tubulação para recarregar todo o sistema. À primeira vista, a ideia parece simples e engenhosa, mas no início do desenvolvimento surgiu um pequeno problema. O colchão de ar deve sempre manter uma distância muito precisa entre o tubo e a cápsula. Mas não é fácil fazer essa distância. Qualquer rachadura, solavanco ou rocha no tubo pode levar ao colapso de toda a estrutura. Um pequeno terremoto é capaz de causar uma catástrofe. Isso pode ser resolvido com levitação magnética. Pegue 2 ímãs da geladeira e tente pressioná-los um contra o outro. Sente a resistência? De acordo com esse princípio, os trens maglev funcionam sobre um amortecedor magnético em muitas cidades. No entanto, para suportar carros pesados com a força magnética, é preciso carregar os ímãs com uma grande quantidade de energia. Eles também precisam ser resfriados, o que requer muito dinheiro. Então, os maglevs não são tão populares no mundo. Agora vamos para o Camboja. O trem que passa aqui é lento e não possui tecnologias modernas. Vale a pena andar nele só pela aventura. Bem-vindo ao Nori. As pessoas fazem um amplo deck de bambu e o colocam em uma moldura quadrada com rodas. Esse veículo, feito à mão, passa pelas selvas do Camboja ao longo da antiga ferrovia. É como uma viagem em carrinhos em túneis de mineração. O mais legal é que você pode construir seu próprio vagão. Basta usar o motor de uma motocicleta ou de um barco. E também pode acelerar usando os remos. Os moradores conseguem fazer esses carros em 4 dias. A uma velocidade de cerca de 50 km por hora, chega-se à próxima estação. Depois da selva e do sol escaldante, vamos dar uma pausa na Suíça cheia de neve e pegar o expresso do glaciar. Ele percorre uma das mais belas estradas de ferro do mundo e tem vagões com janelas panorâmicas. O que se vê através delas é um verdadeiro conto de fadas de inverno. Vales branquinhos, colinas, vilas cobertas de neve e lagos congelados. Melhor se preparar. Os trens comuns e de alta velocidade não têm cintos de segurança por vários motivos. Em primeiro lugar, as pessoas simplesmente não usam e ninguém vai monitorar isso. Existem cintos nos aviões para nos manter seguros durante as turbulências. Estão nos carros para nos salvar em caso de frenagem de emergência ou algo pior. As pessoas compram passagens de trem para chegar a algum lugar com conforto. Elas podem se levantar, visitar o restaurante, trocar de lugar. Ninguém apreciaria os cintos restritivos. A outra razão mais prática, a segurança. A questão do uso dos cintos no trem foi considerada por muitos anos. Todos os especialistas concordaram que eles não são necessários. Imagine um trem cheio de manequins de teste de colisão. Veja, sou eu ali. Alguns deles estão em seus assentos fixados com cintos de segurança. Outros estão em pé ou andando pela cabine e há um acidente. Bonecos soltos voam e atingem os passageiros sentados. Isso aumenta o número de lesões. Agora imagine 2 trens de alta velocidade sendo descarrilados. Um deles com manequins com cintos de segurança colocados e outro com manequins soltos. No primeiro, os bonecos ficam muito mais danificados pelos cintos. Isso porque o principal perigo em um acidente assim é a entrada de objetos estranhos na cabine. O trem cai de lado. Nesse momento, uma tora ou um pedaço de ferro entra pela janela e joga o manequim para longe.
Mas se ele estiver preso ao assento, será esmagado pelo objeto. Motocicletas, carros, caminhões enormes e até aviões. Todos têm pneus de borracha, mas os dos trens são de ferro. E o principal motivo aqui é a ferrovia. Um trem de carga ou de passageiros é uma máquina longa e pesada. Não seria possível usar uma via comum, pois há muitas curvas e voltas no caminho. É por isso que é necessário um trilho. É mais rápido e prático. Uma estrada comum pode ser construída como uma de ferro, sem curvas fechadas. Mas neste caso, é muito mais lucrativo transformá-la em ferrovia. Os trilhos são mais confiáveis do que o asfalto comum, muito mais fáceis de construir e não se desgastam. Os engenheiros criaram rodas de metal para fazer o trem se mover com conforto e segurança. As de aço são muito mais fortes. Sobre um revestimento de aço, os de borracha comuns estragariam rapidamente. E o mais importante, há muito menos esforço de atrito entre as rodas de aço e os trilhos. Isso permite transportar cargas pesadas com o mínimo consumo de energia. As rodas e os trilhos têm uma forma cônica que guiam o trem ao longo da curvatura. A forma de cone na parte superior deles é inserida nas rodas. Graças a esta forma, não há descarrilamento nas curvas. Entre 2001 e 2010, as autoridades da cidade de Nova York não descartaram seus trens antigos e retiraram, então, cerca de 2.500 vagões do lixo. Em seguida, os carregaram em navios e os levaram para o litoral de vários estados. No fim, foram baixados até o fundo do mar. Lá, tornaram-se o lar de centenas de milhares de peixes e outras criaturas marinhas. Agora esses se transformaram em recifes artificiais. Conchas, corais, esponjas do mar, percas, cavalinhas e outros peixes moram neles. Muitos mergulhadores e fotógrafos marinhos observaram tartarugas marinhas e até golfinhos nadando ali. Dessa forma, as pessoas não só deram um novo lar para os peixes, mas também economizaram cerca de 30 milhões de dólares com o descarte dos vagões. Quase qualquer meio de transporte pode subir ou descer ao longo da via. Para fazer um trem passar por qualquer colina, é preciso construir um túnel por dentro de uma montanha ou até mesmo destruí-la. Esse meio de transporte não consegue subir por causa da pequena força de atrito entre as rodas de aço lisas e os trilhos. A aderência do pneu de borracha e o asfalto é mais forte e tenaz. Mas o trem é pesado e suas rodas cobrem uma pequena área do trilho. Também existe uma aderência forte, graças à qual é possível desenvolver uma incrível velocidade. Mas assim que ele sobe a colina, a distribuição do peso muda imediatamente. A força de atrito enfraquece e as rodas começam a girar em marcha lenta. Existe uma maneira arriscada de fazer essa condução na subida, que é aumentar a massa do trem e acelerar em linha reta. Essa força de aceleração pode ser suficiente para subir uma pequena colina. Existe outra maneira mais segura, que é colocar dentes nos trilhos e rodas. Então, o veículo travará na via como engrenagens. Uma das mais legais e bonitas rotas ferroviárias do mundo fica na Suíça, passando por campos verdes, montanhas bem altas e lagos azuis. Os trens fantasmas são reais e você pode andar neles. Estamos na Inglaterra, na estação da pequena cidade de Snaith. Não há estacionamentos ou bilheterias. A estação parece abandonada, mas um trem chega aqui. Você entra no vagão e percebe que é o único passageiro. No entanto, não há mágica. Alguns veículos vazios circulam pelo Reino Unido, passando por estações ferroviárias abandonadas. As autoridades os conduzem porque é economicamente vantajoso para o país. Para cancelar essas rotas, seria preciso passar por muita burocracia e gastar o dinheiro do contribuinte. Assim, eles viajam por todo o país e não incomodam ninguém. Existe um complexo ferroviário único em Estocolmo, na Suécia. Cerca de 250 mil pessoas passam pela estação central da cidade todos os dias. Cada uma libera calor, que é coletado por trocadores de calor no sistema de ventilação da estação. Então, essa energia é convertida em água quente, que por sua vez é bombeada para o sistema de aquecimento dos prédios da cidade. Essa é uma forma ecológica de extração de energia que ajuda a reduzir os custos de energia em 25%. Isso não é apenas um monte de ar quente. O Japão tem alguns dos trens mais pontuais do mundo. Eles chegam às estações no minuto marcado. E se um deles atrasou por algum motivo, a equipe da estação pode dar um bilhete com certificado de atraso especial, que pode ser apresentado no trabalho como um motivo válido para o atraso. Condutores e funcionários da estação usam um sistema especial de gestos físicos para apontar e avisar, e chamadas de voz para evitar erros. Os passageiros também são super disciplinados, o que ajuda a agilizar o embarque em cada estação. O Japão também tem o trem mais rápido do mundo. O Maglev desenvolve uma velocidade de 600 km por hora. Isso é quase 1,5 vezes mais rápido do que um carro de corrida de Fórmula 1.
Ao contrário de outros trens, ele não tem rodas e usa um amortecedor magnético. Como já dissemos, é necessário carregar esse ímã com uma energia enorme para suportar os vagões pesados por força magnética.